Olá a todos, a todas, a todes, sejam muito bem-vindos. Eu sou Jason Queiroz e você está aqui no Falácia nas Redes, Como Rebater, episódio 3, ou melhor, episódio 4, perdão, né? O episódio 4, hoje nós vamos falar sobre a falácia que é a que a gente mais escuta desde que a gente nasce, que é o apelo à emoção, ou no nome latino, né, é a falácia ou discurso ad misericordiam, que é aquele apelo à emoção, né? É quando no lugar de usar um argumento razoável, ou seja, com razão, com algum sentido prático, a pessoa apela a uma emoção, a um sentido de gratidão, de compaixão, né? E é isso que nós vamos ver aqui no episódio de hoje. Como você reconhece, como você rebate e como você faz para reconhecer os mais variados tipos. E não confundir, porque muitas das vezes um argumento, ele causa uma emoção, né? Você se sente emocionado por aquilo, mas o fato de um argumento ser emocionante não torna ele um argumento de apelo à emoção, um discurso ad misericordiam, né? E é isso que nós vamos ver aqui hoje. Então, assim, só relembrando rapidinho, né? E aí a gente vai usar muito, a gente vai precisar ter bastante afiadinho na mente, é a questão da lógica, né? A lógica, que é a dedução, indução, hipótese, aquela determinação mental do que seja verdadeiro, né? Vamos lá. Entrando no assunto, você fez uma postagem numa rede social sua qualquer, ou numa conversa com amigos, com familiares, de repente você fez um comentário e aí alguém, em resposta, tentou manipular uma emoção sua. Quer ver um exemplo? Isso começa com a gente desde criancinha. Essa é a mais comum de todas elas. Você é criança, aí você fala, aí você está fazendo uma refeição em casa, aí você diz para o seu pai, para sua mãe, para o seu tio, tia, avô, avó, seu responsável: ah, não quero mais não. Na mesma hora a resposta vem: tanta criança passando fome no mundo e você não vai jogar comida fora? Não, senhor, pode comer. Vai tratando de comer tudo. Ou seja, ao invés de dizer: não, você tem que comer, senão você vai ficar fraco, senão você vai ficar doente, senão vai comer porque tem criança passando fome no mundo. Não é porque você está com fome, não é porque você acha aquela comida gostosa, ou seja, nada que tenha alguma razoabilidade, alguma razão. É sempre um sentimento. Não, por piedade, por compaixão a quem esteja passando fome ao redor do planeta, eu tenho que comer tudo. Perceber? Isso é quando a gente começa lá atrás, criança, né, a querer não comer tudo, né, ou porque comeu alguma coisa antes da refeição, ou porque, sei lá, aquela comida não é das nossas favoritas, então a gente não quer comer aquilo tudo, já comeu, já está satisfeito, né, ou bebeu muito líquido durante a refeição e já está de estômago cheio, está saciado. Mas isso acompanha a gente ao longo da vida, né? Aí quando a gente cresce, a gente joga isso para dentro da política. Como é que é jogar isso para dentro da política? É bem simples. Como é que a gente reconhece isso na política? Esse apelo à emoção é o que mais acontece hoje em dia. Como? Vamos reconhecer aqui. Um apelo muito
muito comum que acontece a emoção é, por exemplo, com o ex-presidente Lula, né? Todo lulista diz que ele é o melhor presidente do Brasil. Teve agora um camarada dizendo que ele foi melhor que Getúlio. Getúlio, que criou CLT, que criou Justiça do Trabalho, que criou do zero, do nada, né? Que criou Previdência Social, que criou Eletrobras, que criou Embratel, que criou a Petrobras, que criou tudo isso que nós temos hoje, né? Que foi vendido no meado da década de 90 pelo Fernando Henrique Cardoso. O Lula é melhor que Getúlio, porque Bolsa Família, umas universidadezinhas aqui e ali, um FIES, um ProUni, um não sei o que, né? Manteve o fator previdenciário do FHC, né? Enfim. E aí, como é que a gente reconhece o discurso ad misericórdia? Porque o Lula tirou milhões da pobreza. Ainda que fosse verdade. Gente, isso é só o inciso 3º, né, do artigo 3º da Constituição Federal. É só isso, nada além, nada mais. É só o inciso 3 que diz... o artigo 3º da Constituição Federal, lá de 88, diz: constituem objetivos fundamentais da República Federativa Brasileira do Brasil. República Federativa do Brasil, perdão. 2 pontos. Inciso 1. Constituir uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 2. Garantir o desenvolvimento nacional. Inciso 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E aí Lula é o melhor presidente da história do Brasil porque cumpriu o inciso 3 do artigo 3º da Constituição. Ah, porque ninguém antes dele fez. Tá, mas e Getúlio? Ah, mas o que Getúlio... Aí quando você fala em Getúlio, a primeira coisa que fala... Mas e a Olga? Mas e a Olga? Como se tudo que Getúlio fez se resumisse em a Olga, né? Para quem não sabe, para quem está chegando aqui agora e tal, para quem não manja da política, Getúlio Vargas era muito simpático ao nazismo e pegou Olga Benário Prestes, que era esposa de Luiz Carlos Prestes, e enviou ela pro regime nazista de Hitler. Ela acabou morrendo no campo de concentração, lá em Auschwitz, mas a filha, né, Anita Leocádio, conseguiu se salvar e voltou pro Brasil e tal, enfim. Então, assim, quando você fala em Getúlio, quem não é um trabalhista mais raiz, a primeira coisa que vai gritar é: mas e a Olga? Mas e a Olga? Você vê, previdência, não existia nada. O Brasil era um país agrícola, praticamente não era nem campestre, era rupestre. Getúlio cria previdência, a previdência social, a justiça do trabalho, cria todas as empresas, ou seja, Getúlio cria o Estado brasileiro. E aí a galera vem com: e a Olga? Mas e a Olga? A Olga está se revirando no túmulo. Nem o próprio Luiz Carlos Prestes ficou nesse mas e a Olga. O Prestes foi e fez campanha, subiu no palanque do próprio Getúlio, que foi eleito democraticamente pelo voto direto, né? Mas para o lulista não existe Getúlio. Getúlio foi aquele cara que fez uma coisinha, né? Então, isso é o apelo à emoção, à gratidão. Ah, eu vou votar no Lula porque o Lula deu Bolsa Família, deu FIES, deu ProUni. Tá? Né? E aí você não analisa com frieza. Lula botou Henrique Meirelles no Banco Central. Lula botou Michel Temer como vice da Dilma. Então você não tem a frieza para analisar os fatos, né, com equidistância, ou seja, sem paixão, sem, né, ou como diria,
Sérgio Buarque de Holanda, o brasileiro é cordial, ou seja, de coração, né? Ele passionaliza muito as coisas, seja novela, seja futebol, seja lá o que for. Toda vez que tudo é muito passionalizado, você defende não os fatos, você defende aquela sua paixão. Daí a de misericórdia, ou seja, o apelo à misericórdia, à emoção, é sempre aquela coisa, né, voltada para a gratidão, aquela coisa mais meio que com ares de religiosidade, de devoção, misturando novamente política com a religião em pleno século XXI, né? Então, assim, meus queridos, toda vez que vocês olharem e verem que está sendo defendido alguma coisa meio novela mexicana, meio Maria do Bairro, sabe? Ai, Lula, um operário que chegou à presidência do Brasil. Ou então Bolsonaro tomou uma facada e sangrou por nós. Sabe, toda vez que vocês veem esse dramalhão mexicano, uma tragédia grega sendo defendida, sem dizer assim, fulano fez isso, isso, isso e isso, né? Como, por exemplo, eu gosto muito de fazer com a figura de Getúlio Vargas. Tudo que Getúlio Vargas criou, né? Todas as empresas, a Justiça do Trabalho, que é uma das poucas no planeta, né? Especializada em processar e julgar causas trabalhistas, exclusivamente trabalhistas. Então, assim, tudo isso, né, a gente tem que ver com muita razão. A gente tem que saber separar a paixão, deixar de passionalizar, seja lá o que for. Ah, eu sou apaixonado por isso, eu sou apaixonado. Paixão entorpece a razão. A gente olha para uma coisa e não vê ela como ela é, e sim como a gente quer que ela seja, entendeu? Então, o que mais acontece também, o apelo à piedade, e aí eu vou ser justo, na minha profissão. Eu sou advogado e os colegas que fazem júri, na hora de fazer um júri, eles fazem com muito apelo à piedade. Porque o julgado, ele está lá para quê? Para se verificar se ele é realmente ou não culpado, se as provas que estão nos autos são realmente válidas ou não, se houve todo um cuidado com a cadeia cognitiva, ou seja, a cadeia para a produção de provas, né? E etc e tal. Só que aí os colegas começam assim: senhores membros do júri, o meu cliente é uma pessoa que cresceu ao arrepio da educação, do acesso à cultura, e é um apelo à emoção, à compaixão, né? Tá tentando demonstrar alguma coisa com isso? Sim, sem dúvida, né? O coleguinha sempre está querendo mostrar que o cliente não partiu do mesmo ponto de largada que a grande maioria das pessoas, que tem casa, que tem comida, roupa, calçado, remédios, né? Ele foi criado numa periferia, sem acesso a serviços básicos como água potável, recolhimento de esgoto, né? Aliás, o Brasil é campeão nisso. Então, assim, toda vez que houver um tipo de apelo emocional, é uma falácia, né? em si. E o que a gente tem que prestar bastante atenção? Porque nem tudo que apela a uma emoção, né? Ou melhor, nem todo, de repente vai ter algo que nos cause emoção e aquilo que apela a uma emoção. Percebem a diferença? Nos sentirmos emocionados com um discurso, como por exemplo, eu tenho um sonho, do reverendo Martin Luther King, ele nos causa uma emoção,
boa, de esperança, de continuar firme na luta por direitos civis e etc e tal. E isso é algo que nos causa uma emoção. Agora, quando você apela a uma emoção para que algo seja feito ou deixe de ser feito, aí você tem uma falácia e esta falácia deve ser combatida. Seja a criancinha que não está querendo terminar a refeição, ah mãe, ah pai, ah avô, não quero mais não, né? Não, não meu filho, come sim, come só mais um pouquinho para você ficar forte, para você ter energia, para você poder brincar. Então aqui já vai uma diquinha para você, papai, mamãe, titio, titia, responsável por uma criança. Tenta criar ela dentro da razão. E isso são pequenas doses de razões diárias. Não, filho, come sim para você ficar forte, crescer, ficar grandão, ter muque, ter, né? Sem essa coisa do tanta criança passando fome no mundo, você vai querer jogar comida fora. E para que isso não se descambe mais tarde, justamente para dentro do discurso político. Ah, fulano é o melhor presidente do país. Ou então, o Beltrano está há tantos dias na presidência da República e não tem nenhum caso de corrupção. 89 mil na conta da esposa, é rachadinha para lá, é o fulano para cá, é um filho que fez um merdelê aqui, é miliciano brotando de tudo quanto é lugar, canto e etc e tal, entendeu? Então, reparem, todo discurso que apele a uma emoção é falácia. O discurso que nos causa, que nos faz sentir uma emoção, não é falácia, né? Poxa, eu me senti emocionado, me senti inspirado, aí não é falácia, ok? Amanhã estamos aqui de novo, nesse mesmo canalzinho, e o tema de amanhã é sensacional. A falácia da falácia. Sim, nego dá nó em pingo... Perdão pela expressão. Camarada dá nó em pingo d'água, meu filho. Camarada dá nó em pingo d'água. Eles fazem falácia da falácia, que é uma falácia maior ainda. Um beijo grande, até amanhã. Fiquem na paz. Tchau, tchau.